o jantar dos namorados. Tem gente lá de Três Marias, em Minas Gerais, querendo vir para o jantar dos namorados. Aí eu vou deixar na mão de vocês. Se a gente colocar na internet o jantar dos namorados, vai superlotá-la, tenho certeza, porque é um preço acessível, ganha brinde, é um jantar maravilhoso, né, com palestra, mas a prioridade é para a nossa igreja, para vocês. Então se inscreva, que as inscrições são limitadas e vão se encerrar rápido. Está aqui o pastor Ivan e a irmã Glauciene estão aí para se inscrever. Vamos ler junto? Pega sua Bíblia. Eu quero compartilhar com vocês algo que Deus colocou esta semana. Deus falou muito comigo nesse texto aqui, eu quero rapidamente compartilhar com você. João capítulo 13, diz assim, as crianças já estão liberadas? Pode ir, tia Daliana. Diz assim a palavra do Senhor. Preste muita atenção. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, deitou água numa bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lava-me os pés a mim? O Senhor disse para ele, o que eu faço, não o sabes tu agora, mas saberás depois. Pedro, você não sabe esse mistério agora, mas saberá depois. Nós vamos ler todo esse trecho, que será uma pregação expositiva, versículo por versículo. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer pela tua presença que é tangível aqui, Senhor. Nós sentimos a tua presença, o teu Espírito Santo. Jesus, seja bem-vindo mais uma vez, Senhor, nós te convidamos. Fala aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir, que não seja eu, Senhor. Eu sou pequenino e incapacitado, Senhor, para estar aqui, mas toma, Senhor, a minha boca, toma, Senhor, o meu intelecto e usa-me de forma poderosa, em nome de Jesus. Amém, igreja? Sente-se, por favor. Ontem, amadas, nós estivemos ali no retiro, e naquele retiro eu pincelei sobre a síndrome de Adão. Deus, lá no Jardim do Éden, lá no capítulo 3, ele pergunta, Adão, onde você está? Adão, onde você está? E eu falava ali de posições do homem, da mulher, e talvez essa pergunta ela ecoe também nos dias de hoje, para homens, para mulheres. É uma pergunta que nós precisamos fazer, às vezes. Deus, ele continua perguntando, Adão, pastor Pantoja, Ministério de Louvor, coloque o seu nome, onde você está? Marcos, Paulo, onde você está? Porque, amados, o silêncio ali no Éden abriu uma brecha, a ausência de Adão abriu uma porta, então, para que a serpente adentrasse. E ontem nós saímos dali reflexivos, muitos homens chegaram e falaram assim, pastor, eu estava precisando desta palavra, eu estava precisando me posicionar como homem, como autoridade, porque irmãos, aonde a gente não coloca e finca a autoridade que Deus nos colocou, certamente será ocupado por outras coisas. Se você não está exercendo o seu papel de intercessor, de intercessora, de homem, de mulher, certamente alguma outra coisa irá ocupar esse papel. Então, foi isso que Deus ministrou,
Mas, nesse contexto aqui, eu estou fazendo essa pequena introdução, se eu pudesse aqui colocar, até pedir para fazer uma arte, a ceia e o chamado ao serviço, um chamado a nós servirmos. E eu falava aqui pela manhã, que eu olho aqui a igreja como se fosse uma cidade. Pessoas estão na cantina, na segurança, pessoas estão aqui de formas estratégicas, sentadas na filmagem, no ao vivo, no YouTube. Nós temos um batalhão trabalhando simultaneamente, servindo ao Senhor. Mas quando, diante desse contexto aqui, a última ceia, irmãos, está em andamento. Esse texto aqui, ele é lindo, e eu vou tentar contextualizar. A ceia estava em andamento, e o momento mais íntimo entre Jesus e os seus discípulos antes da cruz. E Jesus, ele prepara um momento de relacionamento, preste atenção nisso. Jesus, ele é o Senhor da mesa. Jesus, ele é relacional, ele gosta de relacionamento. Então, aprenda algo aqui. Seja intencional em relação a isso, sabendo que Jesus, ele gosta de se relacionar. Irmãos, às vezes nós temos dificuldades de sentar em algumas mesas, porque existem Judas nessas mesas. Mas Jesus, ele pensou em tudo. Desde o início desse projeto, dessa última Santa Ceia, tudo estava planejado. Ele pediu que houvesse uma preparação, ou seja, Jesus, ele gosta de mesa. Hoje nós vamos cercar mais uma vez a mesa do Senhor. Então, abra o seu coração, se relacione mais sim, dentro da sua casa, pai, mãe, né? Eu falei ontem sobre o celular, nós estamos trocando a presença pelo online. Relacionamento, ele é muito importante em áreas. Jesus, sabendo disso, é justamente nesse contexto, irmãos, Jesus, sabendo que o Pai entregara tudo em suas mãos, nesse momento ali da mesa, ele levanta, ele tira as suas vestes, coloca uma toalha, e ele começa a fazer um relacionamento mais íntimo, de limpeza dos pés. Ali foi quando Pedro fala: você vai me limpar, Senhor? Isso nunca vai acontecer. E é justamente dentro disso, agora você imagina, amados, um grande líder, que era chamado de mestre, você imagina agora uma autoridade, agora ele, ao invés de o ego estar inflamado, agora ele se abaixa, agora ele lava os pés de cada um dos seus discípulos. Imagina essa cena. Jesus, ele fez isso para nos trazer muitos exemplos. O exemplo da mesa, o exemplo da humildade, e ele, sobretudo, irmãos, ele traz aqui a identidade do reino. Ele nos traz a identidade, uma das identidades do reino, a identidade de servir. Diga comigo, de serviço. Essa é uma das identidades. Às vezes eu falo que o homem e a mulher maduro, eles fazem o que é necessário fazer. Menino faz o que quer. Porque de manhã, se a gente quiser, a gente fica na cama. A gente não levanta para orar, para ler a Bíblia, para sair cedo para trabalhar. Uma das meninas hoje me falou, aqui em reunião, eu estava 6 horas aqui numa reunião com a liderança, e ela falou: pastor, eu saio 10 para as 6 de casa para chegar na Asa Norte. É todo mundo que quer sair, irmãos, 5 e pouco da manhã da sua casa? Não, mas homem, pai, mãe, mulher de Deus, não faz aquilo que quer, faz aquilo que é necessário ser feito. Nós precisamos entender isso, porque, irmãos, o nosso coração quer fazer tantas coisas, e o nosso coração também não quer fazer muitas coisas, mas nós precisamos entender, a humildade é uma identidade, a lealdade, a mansidão, e o serviço é uma dessas identidades do reino. E eu quero rapidamente extrair desse texto e elencar com vocês algumas lições para a nossa vida, aquilo que Deus colocou no nosso coração em relação a esse texto. Então vamos lá, capítulo 13, verso 1 diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus, toda a soberania que é o Senhor, que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como amara os seus que estavam no mundo, amou
até o fim. Amém, igreja? Primeira coisa que eu aprendo, amados, é a ceia, a Santa Ceia, este momento, é o reflexo da bondade e do amor de Deus. Você se sente amado aí nesse banco? Quem se sente amado aqui por Deus? Irmão, nós temos que entrar nessa igreja e dobrar o nosso joelho e dizer: Senhor, mais uma Santa Ceia que eu estou passando, mais uma Santa Ceia que eu estou participando, porque eu sou um amado, eu sou um filho amado de Deus. Esse amor, ele se expressa não apenas na cruz, mas no gesto humilde e escandaloso de Jesus, até escandaloso, de lavar os pés. Mas isso, irmãos, deve ser um reflexo também. Se a ceia é o reflexo do amor de Deus, isso deve ser um reflexo também na nossa vida. Se Jesus está dando um exemplo, isso deve refletir na nossa intenção de servir na casa de Deus. Mas como, pastor? Irmãos, a ceia é o reflexo, porque nós ouvimos que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A Santa Ceia hoje, nós estamos aqui porque Deus nos amou, nós estamos aqui pela bondade de Deus, isso enche o nosso coração de alegria. Então, Ele amou e amou até o fim, irmãos. Levante a sua mão e agradeça a Deus, porque Ele vai nos amar. Ele nos amou desde o dia do nosso nascimento e Ele vai amar até o fim. A quem receber esse amor é chamado de replicá-lo. Como, pastor? Através do serviço. Nós precisamos entender isso, irmãos. Hoje eu quero falar de serviço. Nós precisamos servir. Existem várias áreas que nós precisamos servir. Eu falei da ocitocina, de um hormônio da felicidade, onde descobriram que quando a gente serve, esse hormônio é liberado. Mas, irmãos, a Bíblia já fala das consequências quando nós servimos, quando nós fazemos capelania, evangelizamos, quando nós oramos um pelos outros. Você já sentiu, irmãos, que o teu corpo muda quando você ora por alguém? E aí a pessoa está querendo engravidar, a pessoa está no hospital, e aí você está orando. Isso acontece muito. E a pessoa pega no seu ombro: olha, pastor, olha, fulano, eu quero te dizer, saiu o resultado, aquele câncer já não está mais, a minha mãe saiu de alta, eu estou grávida. Irmãos, isso não tem preço, isso é serviço. Nós precisamos refletir esse amor através do serviço. Chega de ser um crente teórico, chega de ser um crente de banco. Deus te quer no serviço. Irmãos, nós estamos crescendo no Brasil. Eu preciso, lá para o Marajó, que nós temos igreja, estamos crescendo para lá, eu estou há 2 meses solicitando amigos, pessoas, para enviar e pagar o salário de missionários, para ganhar o Marajó para Cristo. Mas não apareceu nenhum voluntário, recebendo ajuda, aluguel, casa, tudo. Se isso fosse há alguns anos atrás, muitos jovens e pastores falaram: pastor, eis-me aqui, vou lá ganhar aquelas ilhas para Jesus. Mas hoje, se eu mandar para o Alphaville, vai ter muitos. Assim tem sido o reflexo da missão. Mas o verso 3 traz uma informação interessante desse capítulo. A Bíblia fala assim: Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo. O que eu aprendo aqui, a lição número 3, só quem sabe que pode servir sem medo. Irmãos, a nossa identidade antecede a nossa postura. Eu vou repetir aqui, irmãos. Jesus, ele sabia que o Pai entregara tudo nas suas mãos. A nossa identidade, ela precede a nossa postura. Você sabe quem você é? Eu quero dizer, irmãos, nessa noite, que você é filho amado de Deus. Aleluia por isso. Eu quero dizer, irmãos, que quando você está dormindo, tem anjos que acampam ao teu redor. Aleluia. Eu quero dizer que o teu casamento, ele é blindado, que você é guardado. Aleluia. Mas eu quero que você saiba disso, que você entenda a sua identidade.
Jesus sabia muito bem da sua identidade, e eu quero trazer aqui 3 aspectos. Primeiro aspecto, o aspecto da autoridade. Jesus sabia que ele tinha uma autoridade para expelir demônios, para orar sobre os enfermos, e nós temos dúvida, nosso coração às vezes está oscilante, ora você acorda cheio de fé, ora você acorda que não consegue nem orar, mas Jesus sabia dessa autoridade. Segundo aspecto, é a questão da origem. A Bíblia diz que viera de Deus. Jesus, ele tinha uma identidade muito clara, ele sabia a sua origem, mas sobretudo, a Bíblia também nos aponta nesse versículo, que ele sabe também para onde ele iria. Irmãos, se você sabe para onde você vai, eu tenho certeza que você ergue a sua cabeça, você levanta esta cabeça, se você sabe a sua origem, e se você sabe o seu destino, você levanta a sua cabeça, anda com a cabeça erguida, porque eu e minha casa nós servimos ao Senhor, e nós iremos morar no céu de glória. Eu sei a minha identidade, aleluia. Jesus sabia da autoridade, da origem e do destino, é isso que nós precisamos entender. Mas amados, existe muita insegurança no nosso meio, e eu falei aqui pela manhã, líderes ou pessoas inseguras, elas acabam competindo, mas líderes maduros servem. Mais uma vez, criança faz aquilo que quer, adulto faz aquilo que é necessário. Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui. O verso 4 e 5 vai dizer: e levantou-se na ceia, numa santa ceia, tirou a vestimenta e começou a lavar os pés dos discípulos. Irmãos, pão e vinho não nos elevam. Pão e vinho não é para deixar o nosso ego dizer que eu sou um religioso. Pão e vinho não nos elevam. Eu vejo a Santa Ceia cheia, quase cheia pela manhã, lotada à noite. Muitas das vezes tem sido só para inflar o nosso ego. Mas a postura da Santa Ceia, Jesus nos ensinou totalmente diferente. A nossa postura na Santa Ceia, muitas das vezes, é usar a toalha, é pegar a bacia, é nos ajoelhar, porque eu nunca vi alguém lavar o pé de alguém em pé. A pessoa, os discípulos tendo que levantar os seus pés, Jesus ele precisou tirar a sua vestimenta, cingir ali, colocar a toalha e se ajoelhar. Então, nós não estamos aqui para dizer amanhã, eu participei da Santa Ceia, eu sou melhor do que o meu irmão. Não, amados. Nós estamos aqui para nos tornarmos mais humildes. Senhor, obrigado por essa Santa Ceia. Me ajuda agora a servir, ter humildade. Se Jesus serviu, quem somos nós para escondermos, irmãos, muitas das vezes, atrás do eu estou na correria, atrás do eu não tenho tempo, pastor, eu estou na correria. Se Jesus, ele serviu, cuidado. Igreja, hoje é Santa Ceia, cuidado com as desculpas que você tem dado. Não é para mim não, irmãos. Eu quero te dizer que lá na igreja de Sardes, há o anjo da igreja. Os pastores, eles são uma espécie de representante, anjos da igreja. Eu não falo aqui pelo meu nome. Se Deus me colocou e quiser me tirar, me fulminar, me levar, eu sou aqui um embaixador dos céus. As pessoas acham que eu estou dando uma desculpa ao pastor Marcelo, não é a Deus. Não, irmãos. Não é que seja Deus, mas temos certeza que os sacerdotes dessa casa, nós representamos aqui os céus. Se Deus coloca, olha, eu quero que você louve, irmãos, me ajude, talvez Deus esteja usando a minha boca, irmãos, não é para trazer trabalho para você, é para você ser abençoado, porque trabalhar para a casa de Deus, trabalhar, servir a Deus, não é bênção para a igreja, não vai enriquecer, né? Eu tenho o meu trabalho, eu sou advogada, minha esposa é bancária, o trabalho que você está servindo é uma bênção para a tua família e para você. Eu queria que você entendesse isso, e a ausência disso é um problema também para você. A cruz que você carrega deve ser então precedida pela toalha que você estende, pela bacia que você também enche, que você carrega. Nós carregamos a cruz, mas não queremos carregar a toalha. Levantamos a cruz, mas não queremos carregar a bacia, servir.
Eu acho tão bonito, eu chego às vezes, já cheguei no interior, e quem me recebeu foi um juiz, e ele estava na portaria, ali, ele não quis falar, foi me buscar no aeroporto, e eu fui conversando, aí falei, pastor, eu gostei tanto daquele irmão que está lá. Ele falou, não, ele é o juiz da cidade, pastor, e ele está lá como diácono. Então, as pessoas, elas entendem, irmãos, quanto mais rápido você entender isso, eu tenho certeza que algumas coisas que estão para fluir na tua vida mais rápido também serão. O verso 6 e 7 traz aqui, dizendo assim, Senhor, tu lava, Pedro questionando, Senhor, tu lava-me? Aí Jesus responde para ele, o que eu faço agora, Pedro, você não consegue interpretar, você não consegue entender. O quinto princípio que eu aprendo, anote, existem fases que não iremos compreender os mistérios de Cristo. Existem fases, irmãos, da nossa vida, que às vezes nós iremos ser resistentes. Existem coisas que Deus nos pede, e às vezes nós temos uma falsa religiosidade. Irmãos, eu tinha um problema de receber presente, eu até proibi Pix, né? Veio aí o pastor Silas Malafaia sendo aí investigado pelo Ministério Público, porque a igreja toda levantava uma oferta que dava 1 milhão no domingo. Uns vão achar que é legítimo, não querem entrar no mérito, mas aqui nós estamos precisando de 12 mil para fazer um forro lá na nossa igreja, no Pará. Então o que eu fiz? Eu proibi Pix, falei para cá, olha, não é para fornecer Pix no meu aniversário, pode destinar ao CNPJ da nossa igreja. Existem fases que nós não iremos entender. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes, irmãos, nós temos dificuldade de entender os mistérios. Às vezes, Pedro ele estava resistente, ele estava com essa dificuldade de entender. Pedro representa todos nós, resistimos ao modo como Deus, muitas das vezes, quer tratar, como Deus quer nos purificar, e nós resistimos. Então, essa questão do lava-pés, eu entendo que é algo, naquele momento, é algo, digamos, profético. Por quê? Porque aponta para o Cristo, aquilo que Cristo faria na cruz, que seria o quê? Uma purificação total. Mas Pedro ele estava com dificuldade. Irmãos, existem fases que nós não conseguiremos entender os desertos. Existem fases que nós não conseguiremos entender os mistérios. Às vezes você está, irmãos, voando na oração, pedindo, clamando, numa conexão com Deus, aí do nada, vem um deserto. E aí você fala assim, sabe, a igreja, ao longo dos anos, ela pregou muito a meritocracia, pastor Paulo. Olha, você, né, pastores incentivaram através de campanha, as igrejas blacks ainda fazem isso. Olha, venha e toma uma chave de um carro, de um apartamento, seja merecedor, você merece, venha. E aí, Deus não age conforme as nossas expectativas. Deus não age conforme as nossas expectativas. E aí as nossas expectativas são frustradas, irmãos. Porque Deus, Ele tem mistérios que nós não vamos conseguir entender. Existem coisas que Deus irá fazer, Senhor, por que esse deserto? Eu vi a história, um pastor iria ali, saiu da sua casa com uma cesta básica para levar lá no Rio de Janeiro, para levar a uma irmã, e ele queria que ela tomasse um café da manhã, e ali o pneu daquele pastor furou. Irmãos, já pensou? Antes da ponte Rio-Niterói ali, fura o pneu, e o pastor, e agora? Eu estou sem pneu reserva. E aí passaram-se 2 horas para resolver o problema. E naquela madrugada de domingo, aconteceu que todos os carros que passaram, um arrastão, e nós tivemos lá, está lá no jornal, tivemos ali assassinatos naquela passagem. O que Deus estava fazendo com aquele pastor? Livrando-o da morte. Existem coisas que nós não vamos entender, que Deus está te dando livramento. Existem relacionamentos que Deus afastou de você, não é porque Ele quer ver você chorar hoje, Ele está evitando você chorar amanhã. Quem está entendendo isso? Existem empresas talvez
que fecharam, é porque Deus, Ele talvez tenha coisa maior, ou você iria passar por problemas, às vezes de dívida que você não conseguiria pagar. Então existem momentos na nossa vida. Mas o verso 8 vai dizer assim: se eu não te lavar, Jesus fala para ele, tu não tens comunhão, Pedro, tu não tens parte comigo. O que é que eu aprendo? Sem ser lavado, não há comunhão. A humildade é a porta da intimidade com Cristo. Irmãos, este é o versículo mais contundente desse texto. Sem ser lavado por Cristo, não há comunhão. A ceia não é para quem assiste, é para quem quer ser purificado. Aleluia. Então, amados, sem regeneração não há mesa, sem arrependimento não há parte com Cristo. A ceia é um ato de aliança. Nós estamos aqui para nos aliançar, não é meramente um ritual, onde eu venho uma vez por mês, não, é um ato de aliança. A mesa, ela aponta, a ceia, ela aponta para a bondade de Deus, mas ela aponta para essa aliança com o nosso Deus também. Mas o verso 9 a 10 vai dizer, Senhor, Pedro ele fala, Senhor, não só os meus pés, né? Pedro era aquela pessoa sanguínea, e ele fala, Senhor, não só meus pés, lava meu corpo, minha cabeça, minhas mãos, me lava todo, Jesus. Aí Jesus ele responde para ele, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais, todo está limpo. Ora, vós está limpo, mas não todos, Jesus fala. Jesus estava falando de uma pessoa aqui chamada Judas. Nós já fomos lavados, mas ainda precisamos ser limpos. Santidade é uma caminhada e não um evento. O que é que eu preciso aprender aqui para nós caminharmos para o final dessa mensagem? Amados, Jesus, ele participou de uma santa ceia onde tinha um traidor. Sim ou não? Judas estava nessa santa ceia, sim ou não? Sim. Jesus, ele lavou os pés de uma pessoa que não foi leal com ele. O grande mestre teve que se abaixar para lavar os pés. Deixa eu te falar algo. O ministério, o nosso chamado, o nosso relacionamento, nem sempre, irmãos, nós vamos ter uma adesão, nós vamos ter um apoio. Jesus, ele mostra nessa última mesa, neste último momento, que existem situações que nós vamos ter hostilidade. Existem situações que vai ser difícil no ambiente de trabalho. Existem situações que vão ser difíceis dentro do ministério. Porque, amados, às vezes, nós nos afastamos de ministérios. Às vezes a pessoa fala, eu não quero mais ser pastor, porque eu fui ferido pela igreja. Eu não quero mais ser o departamento infantil, da foto, da mídia, do ministério de louvor, porque o Márcio me feriu. Me perdoa, Márcio, mais uma vez, né, está aqui na frente. Porque o Márcio me feriu, a irmã Keisa me feriu. Irmãos, eu não vejo Jesus selecionando pessoas. Eu não vejo Jesus falando assim, olha, eu vou fazer apenas para os 11. Não, ele continuou fazendo, apesar do ambiente hostil. E nós, muitas das vezes, nós queremos escolher liderados. Nós queremos escolher a liderança. Talvez Deus tenha te chamado. Talvez você seja mais um ferido. Talvez você seja uma pessoa, pastor, você que me assiste. E eu tenho certeza que tem muitos pastores que assistem, porque depois eles me mandam mensagem. Talvez, pastor, você foi ferido por ovelhas. Você foi ferido por membros, pela diretoria, pelo seu pastor presidente. Mas eu quero dizer, lembre-se da tua identidade. Quem te chamou não foi homem. Quem te chamou foi o próprio Jesus Cristo. Aleluia. Então quem sabe da sua identidade, irmãos, suporta todos os tipos de ambiente, ambiente hostil, ambiente de deslealdade. Eu sei a minha identidade. Você deve ter isso em mente. Quando você que passou nesse concurso, eu estou falando para pessoas que estão com dificuldades no ambiente de trabalho. Deus te colocou naquele ambiente. Pessoas que são empresários aqui estão sofrendo afronta.
Deus te colocou naquele ambiente, mas levante a sua cabeça, irmãos, apesar do ambiente hostil, Deus está dizendo para alguém aqui: prossiga, eu sou contigo, minha filha, eu sou contigo, meu servo. Apesar do ambiente hostil, porque, irmãos, se a gente fosse ligar para todo o ambiente hostil, a gente não faz nada. Só Jesus, né, irmã Lena? Se nós formos ligar para ambiente de hostilidade, então pare de ser crente casca de ovo. Pare de ser essa geração, não me toque, não falou comigo, não ouviu o meu discurso, não veio no meu culto, não cantou comigo. Pare com isso. Amadureça, amadureça, porque, irmãos, crente maduro, muitas das vezes, quando ele conhece a sua identidade, ele não vai ligar para isso. Jesus tinha uma maturidade, ele nos ensina aqui, equilíbrio emocional perfeito. Augusto Cury se admira, quando ele escreve sobre Jesus, que equilíbrio emocional, irmão. Se fosse você, se fosse eu, irmãos, eu não sei como eu ministraria essa ceia. Talvez eu não vou nem olhar para vocês, eu ia olhar para Judas assim, seu traidor, porque nós temos esse coração, sim ou não? Mas Jesus, ele nos ensina a superar tudo isso. Ele amou, a Bíblia não diz, ele amou até o fim os 11, ele amou a todos, até o fim, até o Judas precisa ser amado. Eu quero dizer que Deus, ele vai mandar Judas nesse ambiente de trabalho. Eu quero dizer que Deus vai mandar Judas no teu ministério. Pastor está repreendido. Não, irmão, todo pastor, todo ministério tem uma cruz e tem um Judas, não se preocupe, e tem um deserto. Repete, pastor, anota então para o Instagram, você que gosta. Todo ministério tem um Judas, uma cruz e um deserto. Não tem jeito, mais cedo ou mais tarde. Mas eu estou te dando uma vacina bíblica aqui, querido. Eu estou dizendo, lembra-te daquele que te chamou, lembra do Todo-Poderoso que te chamou. Ele é muito maior, aleluia, ele é maior do que qualquer Judas, ele é maior do que qualquer deserto, ele é maior, aleluia, ele é fiel, isso mesmo, Deus, ele é maior. Lembre-se de onde você veio, lembre-se da sua autoridade, e lembre-se para onde você vai. Amém, queridos? Amém? Lembre-se disso. Eu vou repetir para finalizar. Deus, ele pode ter colocado, o Judas, ele pode vir dos dois lados, ele pode vir do lado do muro de Satanás, mas muitas das vezes o deserto e o Judas, ele não é para nos matar. Então, se você está com ódio de alguém, porque tem sido Judas na sua vida, Deus está dizendo para alguém: perdoe. Sabe por quê? Porque, minha filha, eu quero te abençoar. Perdoe essa pessoa. Eu quero trazer tranquilidade, shalom para o teu coração. Se um Judas te traiu, perdoe. Serve ele. Pastor, se eu quero demais. Não, irmãos, eu estou falando de Jesus. Eu estou falando que Jesus faria. É fácil? Não é. Se fosse, todo mundo faria. Não é fácil servir Judas. Mas Jesus nos ensinou que nós precisamos ter esse equilíbrio emocional. Adão, onde tu estás? Então, que essa palavra, ela fale aos nossos corações. Que eu quero só aqui finalizar. Fica de pé, o ministério já se prepara. Você está aqui, irmãos, o último verso: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizeres. Jesus, ele termina, fala: olha, se vocês sabem disso, coloque em prática. Deixa de vir no culto de Santa Ceia e amanhã está no pecado. Deixa de vir aqui e amanhã está recolhendo a tua mão para não servir. Não, a verdadeira felicidade está em obedecer aquilo que você já sabe. Crente, o maior problema seu, sabe qual é? Você tem problema de memória. Pastor, irmãos,
Pode até viralizar isso aqui. Sabe qual é o problema do crente? Eu vou falar aqui, é que você tem problema de memória. Porque Jesus fala assim: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se fizeres. Ou seja, a verdadeira felicidade está em obedecer aquilo que nós já sabemos. Nós já sabemos, Deus já falou no nosso coração: não adultera, não peca, não anda com maledicência, com fofoca. Nós já sabemos de tudo isso. Sirva com amor, sirva a sua igreja local, sirva, obedeça. Então, amados, o inferno está cheio de gente que sabia demais e obedecia de menos. Eu vou repetir: o inferno está cheio de ex-crentes que sabia a teoria, mas obedecia de menos. Deus tem nos chamado a colocar em prática tudo aquilo que Deus tem chamado, irmãos. Hoje faleceu, eu fui para Israel numa caravana, foi, amor? E hoje, simplesmente, uma senhora de 50 anos, mais ou menos, faleceu, que andou com a gente no ônibus, caminhou com a gente. Eu fui outro dia para Israel. A nossa vida é um vapor, irmãos. Essa vida passa rápido, e nós queremos servir a nós mesmos. É o meu interesse primeiro, é o que eu preciso, está na correria. Mas Deus te chama para pegar a toalha, para pegar a bacia, porque, irmãos, a quantidade de ameaça de guerras no nosso mundo que tem acontecido, e Donald Trump ameaça a Rússia é a Ucrânia, a China, Estados Unidos, e uma hora, irmãos, isso pode estourar. Mas nós precisamos estar preparados. Ele nos amou até o fim, amém, queridos? Ele nos ama, e é por isso que Ele corrige rotas aqui nessa noite. Feche seus olhos. Deus está corrigindo rotas de egoísmo. Deus está corrigindo rotas no nosso coração de egocentrismo. Senhor, corrige, Pai, no nosso coração. Tira, Senhor, todo o meu ego, todo o meu eu, todos os meus interesses próprios, Pai. Afasta de mim aquilo, Senhor, meu Pai, que tem colocado prioridades em coisas que não é do Teu reino. Pai, nos ajuda a entender que o Senhor nos amou primeiro. Nos ajuda a entender que nós não escolhemos quem servir, Senhor. Haverá, Senhor, muitas das vezes em nosso ministério Judas. Senhor, teremos hostilidade, teremos deserto, mas eu tenho que entender uma coisa, que o Senhor já colocou uma identidade dentro de nós, Senhor, do nosso coração. Eu sou servo amado de Deus, eu sou filho de Deus, eu sei de onde eu vim, eu sei a autoridade que o Senhor colocou em nossas mãos, mas nós sabemos também o que nos espera naquele grande dia, junto com a nossa casa, Jesus. Nós nos encontraremos, Senhor, nos céus, aleluia, para morar contigo, Senhor. Me ajuda a ser fiel, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ser fiel. Nos ajuda, Senhor, a te servir com reverência. Nos ajuda a te servir com respeito e amor, em no nome de Jesus. Aleluia. Amados, rapidamente, existe alguém que gostaria de reconciliar-se com Jesus? Se Deus tem tocado no seu coração, olha, eu preciso voltar para os caminhos do Senhor. Deus tem trabalhado no seu coração essa volta. Eu quero rapidamente, eu vou fazer apenas um apelo, porque é Deus que toca, não é o pastor Marcelo. Se existe alguém que queira se reconciliar, Deus tem te chamado já faz tempo, levante a sua mão assim com fé. Eu quero te conhecer. Existe alguém que queira reconciliar-se? Acho que todos são aqui da nossa igreja. Então que Deus te abençoe. Vamos passar para o momento do cerimonial. Já peço que se coloque aqui os obreiros. Todos